Volume 500 do Histórico. Por consequências das mudanças naturais da natureza, em 1935 terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas, como AIDS, destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores, por falta do alimento natural da natureza, houve esse grande desequilíbrio e de muitos o pensamento já secou. Secando o pensamento seca o sentimento e já não sentem mais nada do que estão fazendo. Esses, cometendo as maiores monstruosidades, se tornaram monstros. Porque secou o pensamento, são os causadores do terrorismo, porque não sentem mais o que fazem. São os causadores dessa infinidade de violências que vem destruindo a humanidade. E a causa é essa. A fase do pensamento terminou. E os pensadores perderam o direito de viver, porque não há efeito sem causa. Está assim justificado os males que vêm destruindo os pensadores. Os feitos dessas duas energias do chão estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento está falido. A falência do pensamento já é notória por muitos pensadores, que estão vendo que com o pensamento não resolvem mais nada. É somente discussão em uns contra os outros, e emendas e mais emendas e não resolvem nada. Porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio e por isso muitos pensadores já estão dando por ela. Porque o pensamento só serve para perturbar a humanidade. E por isso no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E todos estão necessitando da concórdia, não da discórdia. E é por isso que a humanidade está nesse suplício de desventura, onde as amarguras estão tomando conta de todos, por todos viverem amargurados, atrapalhados, sem solução. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores não resolvem mais nada com o pensamento. Tem que raciocinar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. O tudo da vida está no raciocínio. Para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Por a fase do pensamento ter terminado, e que estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder, e a fase da era do fogo. E por isso a destruição dos pensadores está sendo pelo fogo. E por isso as guerras não cessam destruindo os pensadores. Estão atravessando essa fase de que ninguém tem garantias, de salve-se quem puder e se puder. E a fase da era do fogo, onde tudo no mundo está pegando fogo, porque são filhos do fogo, só enxergam o poder do fogo. O fogo é fogo puro, e para se alimentar, o alimento tem que ir ao fogo, cozinhar para os filhos do fogo poderem se alimentar. E quando é noite aqui, é dia em outros países, porque o sol gira noite e dia, visitando os seus filhos, tratando de gerar tudo, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. O sol, como é uma máquina geradora, quando é noite aqui, é dia em outros países. Por serem filhos do fogo, é que só enxergam o poder do fogo. Fogo de dia, que é o sol, e fogo à noite, que é a luz elétrica, e a eletricidade é fogo. E por isso os fios de alta tensão carbonizam qualquer pessoa, como tem se sucedido em milhares de pessoas. Para ver que filho do fogo só enxerga poder de fogo.
E por isso está aí a Era do Fogo, onde tudo está pegando fogo no mundo inteiro e passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder, porque na Era do Fogo ninguém tem garantia de coisa nenhuma. Ninguém garante a vida de ninguém, por isso os crimes estão provando isso no mundo inteiro. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso dizendo: é verdade, depois que terminou a fase do pensamento ninguém teve mais garantias. E por isso está aí, salve-se quem puder e se puder. O mundo pegando fogo por todos os lados. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz. O desassossego dos pensadores é muito grande, ninguém tem garantias de vida. Ninguém garante ninguém, como quem diz. É tempo de Murici, cada qual que cuide de si. E aí está. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. Terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento da natureza, causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E tudo isso causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. A violência causou o terror, essa infinidade de terrorismos. O terrorismo causou as guerras. E as guerras causaram a liquidação dos pensadores. Porque pensou, perdeu o direito de viver. E raciocinando tem liberdade para poder viver, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização dessa energia que é um habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal, que é a mecânica racional, da verdadeira origem do animal de origem racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por ser energia pura, limpa e perfeita. Hoje, para sobreviver, tenha que desenvolver o raciocínio, senão está perdido. Pensando e imaginando, estão ligados a essas duas energias do chão. E ligados a essas duas energias do chão, são energias em transformações, se transformarão para a classe do animal irracional. E vão virar bicho do chão, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. É assim que vive a bicharada do chão, a lei é do mais forte. O mais forte se alimenta do mais fraco. Para ver quem pensar está perdido, porque está ligado a essas duas energias em transformação. E vai se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. Todos hoje têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização da energia, que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a energia do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. E depois que essa energia estiver desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, temos mesmo que raciocinar para desmaterializar essa energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural,
que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, no seu verdadeiro estado natural. O pensamento traiu o pensador, porque muitos pensavam em procurar acertar com o pensamento. Ele traiu o pensador porque foi feito para lapidar o pensador. E por isso traiu o pensador. Ele não foi feito para acertar. Se ele fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. Tanto traiu o pensador, que se o pensador tiver que fazer uma viagem, ele não avisa, e dessa forma está traindo o pensador. Mas muitos procuravam, como estão procurando até hoje, a acertar. E quanto mais procuram acertar com o pensamento, mais desacertos e mais tormentos, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso todo pensador vive desconhecido de si mesmo e é um sofredor. Mas muitos, por não saberem quem é o pensamento, procuravam acertar com o pensamento. Acerta sim por acaso. Os acertos são encontrados por acaso. Hoje todos que passaram a se conhecer estão livres para ficarem imunizados a essa energia que é o pensamento, porque o pensamento traiu os pensadores e por isso as emboscadas, as tocaias sempre existiram. O pensamento certo é a intuição que vem do astral superior. Esse é o certo. Por acaso, muitos nas suas pesquisas acertaram, porque o acertar no pensamento ainda está no escuro. Porque essa energia é uma energia das trevas. É uma energia deformada em transformação. Por ser deformada, todos estão em trevas e assim vivem os pensadores. Sonhando que tudo que pensa vai dar certo, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Uma energia deformada não pode ser a energia certa. A energia certa é a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Essa aqui é a energia certa, a energia da concórdia, da verdadeira fraternidade, do verdadeiro amor, da verdadeira paz. Essa aqui é a energia certa. A concórdia, todos concordando com todos, todos em harmonia com todos, todos em sintonia com todos, sendo um por todos e todos por um. Para ver que o pensamento traiu os pensadores que não sabem o porquê que pensam. E por isso, se tiver uma tocaia feita para matar o pensador, o pensamento não avisa. Se tiver que acontecer um desastre com o pensamento não avisa. Se tiver uma emboscada para prender o pensamento não avisa. Para ver que o pensamento é inimigo do pensador, e o pensamento é cheio de vontades às vezes ridículas, como desejar a mulher do próximo, uma vontade ridícula. O pensamento é cheio de vontade. E muitos morrem até de paixão, porque o pensamento é cheio de vontades, às vezes vontade sem limite, porque vontade tem limite. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar depois que passaram a conhecer quem é o pensamento. Hoje todos querem raciocinar porque estão reconhecidos que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e acontecer um desastre nessa viagem, o pensador morrer, o pensamento não avisa ao pensador, porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora, o raciocínio é o dono da vida. O dono da vida não deixa acontecer nada, mal nenhum com a sua vida, porque sabe a responsabilidade que tem com o habitante do mundo racional, que é um corpo de energia de vida eterna,
que está aqui na Terra, essa energia é materializada como se fosse daqui. Por não serem daqui desse chão, acabam morrendo. E essa energia é desmaterializada pela cultura racional que está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Para ver que a energia racional não deixa a pessoa cometer erros gravíssimos contra si mesma, porque ela é dona da vida, e a dona da vida tem compromisso com a vida. Quer desmaterializar essa energia para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Então, essa energia não deixa a pessoa cometer absurdos, errar demais, porque quer voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. Principalmente ligados à energia racional, estão ligados à natureza, e com a natureza ninguém pode. Hoje todos já passaram a se conhecer sabendo quem é o pensamento. Ninguém mais quer pensar e sim raciocinar. Por isso todos os estudantes de cultura racional dormem até com um livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam até livros debaixo dos colchões, pedindo para se imunizar o mais depressa possível da energia elétrica e magnética. E muitos botam os livros debaixo do colchão, pedindo para sonhar com o mundo racional, e querem ver como é o mundo racional. Muitos fazem isso, e outros, para que o racional superior desenvolva o seu raciocínio o mais depressa possível. Essa é a intenção de botar os livros debaixo do colchão. E debaixo do colchão estão bem guardados, e dorme a pessoa dentro do mundo racional. Muitos fazem isso. Outros respeitam tanto a sua salvação que não têm coragem de proceder assim. Mas cada qual no seu modo de pensar, com o seu modo de raciocinar. Querem sonhar como é o mundo racional e botam os livros debaixo do colchão, em todo o seu perfil, para ver que tem gente para tudo, gente astuciosa. O instinto da boa-fé, de sonhar que está dentro do mundo racional, para sonhar que está dentro do mundo racional, para ver que tem gente para tudo, para ver a astúcia do bicho ao ponto que chega. Todo bicho é astuto. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Na cultura racional tem gente para tudo. O prato é sortido. Volume 501 do Histórico. Por consequências das mudanças naturais da natureza, em 1935 terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas, como a AIDS, destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e os pensadores, por falta do alimento natural da natureza, houve esse grande desequilíbrio de muitos, o pensamento já secou, secando o pensamento, seca o sentimento, e já não sentem mais nada do que estão fazendo. Esses, cometendo as maiores monstruosidades, se tornaram monstros, porque secou o pensamento. São os causadores do terrorismo, porque não sentem mais o que fazem. São os causadores dessa infinidade de violências que vem destruindo a humanidade. E a causa é essa. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver, porque não há efeito sem causa. Está assim justificado os males que vêm destruindo os pensadores. Os feitos dessas duas energias do chão estão a caminho da falência,
Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e o pensamento está falido. A fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver por sua fase ter terminado em 1935. E todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. Vai falir tudo que o pensamento e a imaginação fez. Porque terminou a fase do pensamento e da imaginação em 1935. Hoje todos, para equilibrar a vida, têm que raciocinar. Raciocinando está se engrandecendo e pensando está se empobrecendo. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, como já têm sido feitas uma infinidade de falências. E por isso o pensador perdeu o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastre natural da natureza destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que os crimes triplicam de toda a ordem no mundo inteiro. A violência triplica, o terrorismo triplica, e a causa é uma só. A fase do pensamento terminou em 1935, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E por isso muitos chegam até a dormir com os livros debaixo do travesseiro, para que seu raciocínio desenvolva o mais depressa possível. Porque todos estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, todos querem conhecer o mundo racional, o mundo de sua raça. E essa é a fase do terceiro milênio, que já vem sido falada há trilhões de anos. Vem sendo anunciada por sábios, por profetas e por astrólogos. Há trilhões de anos que vem sendo anunciada a fase do terceiro milênio. Agora está sendo falada para os que não conhecem. Mas já há trilhões de anos que é falada e comentada que quando chegasse o conhecimento da racionalização dos povos, todos iriam conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Assim era anunciada a fase do terceiro milênio há trilhões de anos ou há trilhões de séculos. E desde o início do mundo que todos vêm lutando para saber o porquê que assim são, para saber quem são, para saber o que estão fazendo em cima dessa terra, de onde são, de onde vieram e para onde vão. E hoje os que já passaram a se conhecer, e para onde iriam? Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores, porque a natureza é de transformações. Ligados nessas duas energias do chão, energias que tudo que está ligado a elas se transforma, porque são duas energias em transformações. Se transforma para a classe de bicho irracional, e que já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, porque a lei do bicho prevalece, a lei do mais forte, como estão vendo aí. E por isso a corda só arrebenta para o lado do mais fraco. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz: tomara eu já desenvolver o meu raciocínio para voltar para o meu verdadeiro estado natural, porque não adianta mais pensar, porque o pensamento está falido e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Não adianta pensar. Adianta desenvolver o raciocínio para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. A única energia deformada é essa em transformação aqui na Terra.
São as duas energias deformadas e poluídas, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Por isso são duas energias poluídas. São duas energias que só geram podridão. E por isso são catinguentos, morrientos, fedorentos, seborrentos. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Por isso são assim, imperfeitos, cheios de defeitos físicos e morais, que aparentam não serem imorais, mas tudo na aparência só. O desequilíbrio dos pensadores pela mudança de fase natural da natureza, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores causou o enfraquecimento do pensamento. Por causa do alimento natural da natureza, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E de muitos o pensamento já secou. Esses não sentem mais o que fazem. São os que estão cometendo essas monstruosidades que estão se passando no mundo inteiro. São os terroristas, são as violências. E onde está a violência, está completamente o desequilíbrio. O desequilíbrio é tanto que não mede consequências e por isso roubam, assaltam, porque não medem mais consequências, porque o pensamento secou e não funciona mais. E comete essa infinidade de males contra os seres humanos. Hoje o banditismo chegou a um tal ponto que estão passando pela Era do Fogo. Era de salve-se quem puder e se puder, porque a fogueira está acesa no mundo inteiro, e por isso as guerras não cessam e cada vez aumentam mais, devido à grande rudez da desumanidade que pensa que o dinheiro tudo é. O dinheiro foi feito pelos primitivos selvagens atrasadões e que está imperando a selvageria no mundo dos civilizados. E por isso, por causa de dinheiro, tiram a vida uns dos outros, como estão vendo aí o ponto de desequilíbrio que chegou à humanidade. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou todo esse desequilíbrio. Pessoas se destruindo por a fase do pensamento ter terminado em 1935. Para ver a que ponto de desequilíbrio chegou a humanidade. Terminou a fase do pensamento em 1935 e por isso ninguém quer mais pensar. Todos querem raciocinar, todos aqueles que já passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que todos assim são, a saber de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, porque a natureza de transformações, se transformando de uma vida para outra, de um ser para outro, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque ninguém está aguentando mais os apertos que a natureza vem dando em todos. A natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Porque a natureza não permite mais que todos pensem. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza está dando nos pensadores. A vida se tornou insuportável, falta de tudo. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935
E a maior fortuna do mundo está no se conhecer. Porque todos que já passaram a se conhecer sabem como deixar de assim ser e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Essa aqui é a maior fortuna do mundo, saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, sendo um corpo de vida eterna com seu progresso de pureza. Essa é a fortuna ambicionada por todos, o se conhecer. Porque sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então não adianta viver nessas condições, morrer e nascer, morrer e nascer. Adianta o se conhecer para saber como voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Isso é que adianta. Ser de matéria não adianta nada. Ser de energia pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza, isso sim é que adianta. E essa energia, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é também a mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem de animal racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Isso é que adianta. O se conhecer para deixar de assim ser. O se conhecer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E por isso, o racional, o raciocínio racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, tomara já voltar para o meu verdadeiro estado natural, que é o sonho de todos. Mas para isso todos têm que desenvolver o seu raciocínio para chegar à concórdia. Porque no pensamento está a discórdia. E ninguém está aguentando mais com a discórdia, porque a discórdia só traz sofrimento. Hoje todos querem a concórdia para a felicidade da humanidade. Concórdia, todos concordando com todos. Discórdia, todos discordando de todos. A discórdia é produzida pelo pensamento que divide. Tudo que divide mantém a discórdia. E assim, nesse mundo das vagas ilusões, todos iludidos com a vida por não saber o porquê dela. A Terra só será um paraíso racional quando todos estiverem raciocinando. Então a Terra será um paraíso racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para alcançar esse paraíso. E por isso fazendo propaganda em jornal e revistas, em rádios e televisões, para que todos os pensadores conheçam a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, todos são extraterrenos, porque são habitantes do primeiro mundo, mundo racional com seu corpo de vida eterna e com seu progresso de pureza. E essa energia está aí materializada na cabeça de todos, que é na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, que é no primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Porque a energia é pura, limpa e perfeita. E essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem quem são. Sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, por estarem ligados nessas duas energias da transformação, o pensamento e a imaginação. Que pensando, por estar pensando,
está ligado nessas duas energias que se transformam em outra classe de animal irracional por estarem ligados às duas energias de transformações. Por isso tudo se transforma de uma vida para outra, e nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, quem pensa e imagina está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E por viver desconhecido de si mesmo, não sabe para onde vai se transformar. É por isso que muitos pensadores têm até medo de morrer, porque não sabe para onde vai se transformar após a sua morte. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, se nós continuássemos a pensar e a imaginar, e a viver desconhecidos de nós mesmos, iríamos parar nas classes inferiores. Que vale que tomamos conhecimento da cultura que vai nos levar ao nosso verdadeiro estado natural, a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. Porque viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Existir e não saber dizer o porquê. Volume 502 do Histórico. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para, depois de bem preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Há milhões de milênios que estão todos nascendo e morrendo, sendo preparados para conhecer a fase da racionalização dos povos. E a fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. Vão falir todos os feitos do pensamento e da imaginação. Para ver que não há efeito sem causa, a causa de todos esses males da humanidade foi terminar a fase do pensamento em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. É a cultura mais verdadeira que existe no mundo inteiro, porque tem base, tem lógica, tem uma infinidade de provas e comprovações. Não é uma cultura vazia. Cultura vazia da ciência filosófica e científica que mantém os mistérios, que mantém os enigmas, que mantém os fenômenos, mantém os finitos e transfinitos, porque é uma cultura vazia. E a cultura do verdadeiro estado natural é uma cultura consciente, que leva todos ao seu verdadeiro estado natural. Agora, a cultura artificial é uma cultura que vai a regresso, por ser uma cultura de destruição, e a cultura racional é construtiva, e a cultura do pensamento é inconsciente. E por viverem nesse estado de inconsciência, todos vivem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê que assim é e o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer, e de onde são. De onde são? São habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que passaram a se conhecer dão graças a Deus. A fase do pensamento terminou em 1935, e por isso todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão todos a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. Isso que está aí, essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas como a AIDS destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores.
Hoje quem pensar e imaginar está perdido porque não sabe aonde vai parar. Se soubesse, não pensava e nem imaginava. E o Senhor soubesse, sempre chega atrasado. Hoje todos têm que raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque no raciocínio está a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, que é todos concordando com todos. E assim é o mundo, em que todos os encantados não sabiam dizer o porquê de si mesmo. Todos os encantados não sabiam dizer o porquê todos assim são. Todos encantados não sabiam dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. Todos os encantados não sabiam dizer de onde são. A maior autoridade do mundo é o raciocínio. Esse aqui é a maior autoridade do mundo, porque é a razão da vida e da vida eterna, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. Hoje, se quiserem viver, têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A morte não existe para quem é racional, porque quem é racional sabe como voltar para o seu estado natural, sabe como mudar para o seu estado natural e sabe como é feita essa mudança. Que esse habitante do mundo racional está materializado na glândula pineal e que, depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje muitos chegam até a sonhar que já estão vivendo no mundo racional. E assim todos que estão ligados na energia do verdadeiro Deus vão transitar pelo espaço. E já recebendo em sonhos que estão voando, que estão caindo sonhos antecipando os dias vindouros. E por isso a maioria das criaturas sonham que estão voando, estão transitando pelo espaço. Essa energia deformada e poluída fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, e ninguém, ser humano nenhum, pesa tonelada. E ligados na energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias que é transitar pelo espaço. E muitos já estão chegando ao caminho da concórdia, porque já estão com o raciocínio bem desenvolvidos. Esses assim não perdem tempo com esse nada que é a matéria, tratam de estudar a cultura racional noite e dia e noite, e dormem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque sabe que a natureza está dando grandes arroxos e a vida está tão arrochada. Porque há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para que depois de preparados e bem preparados, estarem em condições de conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E de raça racional, porque são habitantes do mundo racional,
de energia e de vida eterna que está aqui na Terra materializado como máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna, com seu progresso de pureza. E muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, por serem grandes colaboradores da cultura racional. Quem colabora com o verdadeiro Deus volta para junto de Deus, que é o primeiro mundo, o mundo racional. A colaboração é a coisa mais necessária que existe, porque basta colaborar com Deus para voltar para junto de Deus. É o que muitos estão fazendo, porque sabe que vai voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está aí materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural de todos. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O mundo está passando por grande crise financeira, porque a humanidade sempre viveu artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e a causa é essa, a fase do pensamento terminou em 1935. Terminou a fase em 1935, causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro e está destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças como AIDS, doenças novas destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastres naturais da natureza que vem destruindo os pensadores como os terremotos, uns em cima dos outros, os vulcões, os tufões, os furacões destruindo os pensadores, frio de matar destruindo os pensadores, calor de matar destruindo os pensadores, secas destruindo os pensadores, e uma infinidade de doenças destruindo os pensadores, doenças incuráveis, a fome destruindo os pensadores, faíscas elétricas destruindo os pensadores, essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, essa infinidade de desastres aéreos e de automóveis destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E todos vivendo nesse mundo encantado, encantados com as maravilhas do pensamento e da imaginação, por não saber quem é o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa fazer uma viagem dessa, porque o raciocínio é o responsável pela vida e pela vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão engrandecidos pelo conhecimento de cultura racional, sabendo que vão voltar mesmo para o seu verdadeiro estado natural e que o natural de todos é um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver se não é o universo em desencanto, estariam encantados até hoje por esses bens materiais e por todas essas ilusões.
porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um nada com aparência de tudo ser, e todos aparentando aquilo que não são, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Quem vive de aparências é um traidor de si mesmo, vive se traindo a vida inteira. E assim é o mundo desses fariseus. Fariseu é aquele que pensa que sabe muito e não sabe nada. Por isso não sabe o porquê que assim é. Não sabe o porquê que todos assim são, não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão, não sabe para onde irão por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Como um verdadeiro fariseu não sabe de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Tudo que essas duas energias do chão fizeram, pensamento e imaginação, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. O pensamento e a imaginação faliu mesmo porque terminou a sua fase em 1935. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para que, depois de todos bem preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para que todos possam conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E todos os bichos são ingratos e mal agradecidos, porque todo bicho é arrogante, é pretensioso, é prosa e orgulhoso, porque pensa que sabe muito e não sabe nada. E por isso vive desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo está vegetando. E quem vegeta não sabe dizer o porquê que assim é, nem o porquê que todos assim são, nem de onde vieram e para onde vão, e nem para onde iriam, se não passassem a se conhecer, nem de onde são, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 503 do Histórico.